Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa terceira semana do segundo bloco de atividades à distância. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre comparação de frações em número misto. Nos vídeos anteriores nós falamos um pouquinho sobre representação de fração, leitura, falamos rapidamente sobre tipos de frações. Agora, hoje, nós vamos falar sobre comparação e sobre número misto. Lembrando vocês que, de acordo com o cronograma que eu mandei para vocês, essa semana nós estaríamos trabalhando o capítulo 10, 11 e 12 do livro, mas nós não vamos fazer esses capítulos nessa leva de atividades. Esses capítulos nós vamos trabalhar no próximo leva de atividades, então nós vamos concluir a parte de frações nesta semana. E é bem provável que a gente também não consiga concluir, porque a parte de frações é muita coisa, tá bom? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre comparação, tá? Então, observem esse PowerPoint que eu vou mostrar para vocês. Nesse PowerPoint, nós vamos falar um pouquinho sobre comparação entre frações. O que é comparar? Comparar é determinar quem é o maior, quem é o menor, ou se elas são iguais. Então, nós temos duas situações diferentes para a comparação de frações. Isso que eu estou explicando para vocês está aqui na página 138 do livro, tá? Aqui na página 138 do livro, comparação de frações, certo? Página 138. Então, comparar significa determinar. Nós temos duas situações. Quando as frações têm denominadores iguais, lembrando que denominador é o número que está embaixo. Quando frações têm aliás, nós temos três situações: denominadores iguais, numeradores iguais e denominadores diferentes. Vamos lá, então. Então, nós temos aqui denominadores iguais. A fração que representa a menor parte tem o menor numerador. Então, se nós temos aqui 3 oitavos, 5 oitavos e 2 oitavos, para colocar em ordem crescente, se os denominadores são iguais, nós colocamos em ordem crescente de numerador. O 2 oitavos é menor que 3 oitavos, que é menor que 5 oitavos. Tá? Agora, se nós temos denominadores diferentes, se nós temos numeradores iguais, aqui o denominador é o que está aí embaixo. Aqui, quando os numeradores são iguais, numerador é o número que está em cima. Quando os numeradores são iguais, a maior é a que tem o menor denominador, é o contrário. Tá? Então, quando elas têm denominadores iguais, a maior é a que tem o maior numerador. Quando elas têm numeradores iguais, a maior é a que tem o menor numerador, é o contrário. Então, olha lá, numeradores iguais. 2 nonos é menor que 2 sextos, que é menor que 2 quartos, que é menor que 2 terços. Porque, olha, o inteiro, olha como os pedacinhos vão aumentando, ó. Menor, vai aumentando, vai aumentando e vai aumentando. Quando os numeradores são iguais, a maior é a que tem o menor denominador, ok? Olha lá, mesmo denominador, a menor tem o menor numerador. Mesmo numerador, a menor tem o maior denominador. E quando as frações têm numeradores diferentes, nós encontramos a equivalência entre elas. Então, é isso que a professora vai ensinar para vocês agora, tá? Quando os denominadores são diferentes. Então, vamos lá. Deixa eu só interromper aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui frações com denominadores iguais. Eu tenho 5 nonos
é menor que 6 nonos, é menor que 7 nonos, é menor que 8 nonos. Quando os denominadores são iguais, o numerador tem que ser do menor para o maior, tá? O numerador do menor para o maior. Agora, quando os meus numeradores são iguais, vamos pegar aqui 4 sétimos é menor que 4 sextos, é menor que 4 quintos, é menor que 4 terços. Quando os numeradores são iguais, o denominador é o menor para ser o maior. Aqui o numerador é o maior. Tá? E quando eu tenho denominadores diferentes, então eu tenho lá 1/4 e 3 sextos. Como é que eu vou saber quem é a maior, quem é a menor? Primeiro, nós encontramos um múltiplo comum entre 4 e 6. Então, se eu olhar lá na tabuada do 4, olhar lá na tabuada do 6, qual é o múltiplo que vai ser comum para os dois? O 12, o menor, né? O menor múltiplo comum. O 12 dá para dividir por 4 e dá para dividir por 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o 12 e o 12. O que eu vou fazer com esse 12? Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 3, 6. Aí o que acontece? Ela cai aqui na primeira regra. Se os denominadores são iguais, a menor é a que tem o menor numerador. A maior é a que tem o maior numerador. Portanto, 3 sextos é maior do que 1/4. Então, toda vez que nós temos denominadores diferentes, nós temos que encontrar o múltiplo comum. Vou dar um outro exemplo. 2 quintos e 4 terços. Vamos ver aqui. 2 quintos e 4 terços. É tudo diferente. Denominador diferente, numerador diferente. Então, vamos ver. Entre o 5 e o 3, qual é o menor múltiplo comum? Olhando na tabuada do 5 e na tabuada do 3, o que repete nos dois? Então, nós vamos ter o 15. Lá na tabuada do 5 e do 3, quem repete é o 15. Então, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 4, 20. Tendo os dois o mesmo denominador, quem tem o maior numerador? O 20. Portanto, entre 2 quintos e 4 terços, o 4 terços é maior, porque ele vai ter o maior numerador. Ok, gente? Então, isso é o que vocês vão trabalhar na página 138. Agora, nós vamos falar sobre número misto e fração imprópria. A professora já trabalhou um pouquinho com vocês isso no vídeo passado, mas agora nós vamos reforçar. O número misto, deixa eu só ver se eu compartilhar. O número misto, ele é formado por uma parte inteira e uma parte fracionária. Essa parte inteira nós chamamos de um inteiro mesmo. E a parte fracionária é a fração própria, que é aquela em que o numerador é menor que o denominador. Então, neste caso, eu tenho 6 sextos mais 2
sextos. Portanto, eu tenho 6 mais 2, 8 sextos, porque tanto esse inteiro como esse está dividido em 6 partes. Então, eu posso dizer que eu tenho 8 sextos ou que eu tenho 1 inteiro mais 2 sextos. Então, quando nós estamos falando em número misto, nós temos a parte inteira e a fração própria, ou nós podemos dizer que nós temos uma fração imprópria. Tá? Olha o outro exemplo aqui. Eu tenho os meus inteiros aqui divididos em 4 partes, todos eles em 4 partes. Então, eu tenho 4, 8, 12 pedacinhos. Tá? 4, 8, 9, 10 são os que estão pintados. Mas cada inteiro está repartido em 4 partes, por isso que eu tenho 10 quartos. Esta é a fração imprópria. Ou então, 2 inteiros e mais 2 quartos. Tá? Então, aqui eu tenho uma fração imprópria e um número misto. Agora, como que nós fazemos para transformar o número misto em fração imprópria? Então, nós multiplicamos o denominador pela parte inteira. Esse resultado nós somamos com o numerador. Então, olha lá. 12 vezes 2, 24. 24 mais 5, 29 dozeavos. Aí transformamos em fração imprópria. E se eu tivesse a fração imprópria e quisesse transformar em número misto? O que eu faria? Divide o numerador pelo denominador. O 29 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 12, 24. Vai sobrar 5. Esse quociente é a parte inteira. Esse resto é o numerador. E aquilo que já era denominador, ele vai continuar sendo denominador. Olha outro exemplo. Número misto para transformar em fração imprópria. 7 vezes 3, 21. 21 mais 5, 26 sétimos. 9 vezes 1, 9. 9 mais 4, 13. Então, a gente multiplica os dois aqui de baixo e soma aqui em cima e repete o denominador. E aí, se eu tenho o número misto para transformar em... Desculpa, fração imprópria para transformar em número misto, a gente divide o numerador pelo denominador. 23 dividido por 7 dá 3. Esse resultado, que é o quociente, é a parte inteira. O que era denominador aqui continua sendo denominador, e o resto da divisão é a parte de cima, que é o numerador. Ok? Bom, então, nesse vídeo falamos em comparação, que está na página 138, e depois a página 100 e... No começo aí do capítulo, não estou localizando a página, mas ele vai falar sobre o número misto, ok? Aqui, página 133 é o número misto, certo? No próximo vídeo a gente vai falar sobre as operações, ok? Mais.